Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa aula, o Líder Chão de Fábrica. É isso aí, gente. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar esse conteúdo aqui. E olha, eu espero que você goste, viu? Eu espero que você tenha um excelente aproveitamento desse conteúdo, porque eu estou aqui verdadeiramente comprometido a dar o meu melhor, a compartilhar aqui realmente as minhas experiências, as vivências que eu tenho tido nos treinamentos, nas mentorias, nos processos de coaching que eu tenho oferecido às empresas, a profissionais que trabalham na área de liderança. E olha, vocês podem ter certeza que os resultados estão sendo realmente resultados extraordinários. Então, eu me comprometi realmente, eu estou aqui comprometido a entregar esse conteúdo. Eu estou comprometido aqui, entendendo o significado, gente, do meu propósito, que é ajudar pessoas, ajudar líderes a se tornarem cada vez mais relevantes. Então, estou aqui realmente comprometido. Eu espero que você goste desse conteúdo. Então, quero trazer aqui realmente um conteúdo com técnicas, com estratégias e com ferramentas. As ferramentas, exatamente as ferramentas que eu utilizo nos processos de coaching, nas mentorias e nos treinamentos, eu vou compartilhar aqui com vocês alguma coisa, eu vou falar a respeito de algumas dessas ferramentas que eu utilizo e eu espero que você goste, eu espero que você tenha realmente um ótimo aproveitamento. Já vou pedir também, olha, você que não é inscrito no meu canal, no canal Golderi, se inscreva no meu canal, compartilhe aí com todos os seus contatos, já deixa o seu like para esse vídeo atingir relevância e ele ser mais amplamente difundido, mais amplamente distribuído pela plataforma do YouTube. Então, você fazendo isso é um gesto tão simples, clicar ali no joinha. Então, clique nesse joinha e esse vídeo vai ser amplamente divulgado, amplamente disseminado aí na plataforma do YouTube, tá bom? Eu conto com você. Olha, deixe o seu comentário. Então, você que quer fazer aqui um comentário, fazer uma pergunta, um comentário, deixe então o seu comentário aí, faça ali o seu registro, faça o seu comentário ali no chat, no espaço para você fazer o comentário. E amanhã, gente, amanhã, no período da tarde, eu estarei respondendo a essas perguntas. Então, amanhã, às 15 horas, eu vou entrar ao vivo aqui na plataforma e eu vou responder todas as perguntas. Então, você pode mandar as perguntas aí e eu vou observar, vou ler com muito carinho essas perguntas e vou responder essas perguntas. Então, você está aqui, gente, ó, para essa aula, o líder chão de fábrica. Alguém pode perguntar assim, mas Valdir, o líder chão de fábrica? É isso aí, gente. Ó. Só que você precisa entender o seguinte: o fato dessa aula estar sendo direcionada a líderes que trabalham em chão de fábrica, as estratégias e as ferramentas que eu utilizo, gente, elas são aplicáveis em qualquer segmento, em qualquer área, desde que haja uma relação líder e liderado. Eu optei por fazer essa abordagem aqui muito mais específica para a questão de líder chão de fábrica, exatamente porque eu tenho toda uma vivência dentro de chão de fábrica das empresas, pois eu trabalhei em empresas como a Tupi, trabalhei muitos anos na empresa como a Tupi, chão de fábrica, trabalhei na empresa Cobre Sul por muito tempo, como na área de coordenação, também de chão de fábrica. Então, eu estou trazendo toda essa experiência resultante da minha pós-graduação, porque eu sou pós-graduado em desenvolvimento gerencial e gestão de pessoas. A minha especialidade, gente, por mais que vocês possam achar aí estranho, mas eu sou graduado em letras. Eu me formei em letras para trabalhar na área de educação e acabou que eu não atuei, não optei por atuar na área de educação, da educação formal. E eu fui buscando todo um desenvolvimento, toda uma formação, uma capacitação e um desenvolvimento na área de comportamento, na área de gestão de pessoas propriamente dito. E hoje eu atuo como coach, né? Então eu realizo processos de coaching para líderes
realizo treinamentos dentro das empresas e realizo também mentorias para líderes também. Então, apresentando e fornecendo várias estratégias para que esses líderes realmente venham se desenvolver e venham se tornar líderes de alta performance e de alto desempenho. E esse é o meu compromisso, esse é o meu chamado. Então, depois da minha graduação em letras, eu fiz a especialização em desenvolvimento gerencial e gestão de pessoas, né, porque eu atuava como coordenador. E depois que eu saí da empresa, eu abri a minha empresa, que é o Instituto Golderi, que é gestão orientada para liderança, desenvolvimento e resultados esperados. Então, eu abri essa empresa, que é o Instituto Golderi, e nessa empresa eu venho atuando, então, com treinamentos e com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, educação comportamental. Então, eu saí um pouco daquela linha na verdade, né, daquela linha da educação de língua portuguesa, da área magisterial, propriamente dito, e parti para a área de educação comportamental. Então, eu estou aí cumprindo com o meu chamado, cumprindo com o meu propósito. E eu espero que você goste desse conteúdo, eu espero que você faça um bom aproveitamento, tá bom? Então, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe com todos os seus contatos. Eu quis falar isso só para... eu ia esquecendo de falar que depois eu também fiz a minha formação em coach, né? Eu fiz a minha formação em coach pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach. Eu fiz a minha formação no começo de 2019, na época que ainda não estávamos aí com essa pandemia, né? Então foram aulas em encontros presenciais ali na minha formação, e hoje eu venho atuando, portanto, tocando a minha empresa, né, o meu instituto, que é o Instituto Golderi, e atuando, realizando treinamentos, palestras e mentorias, tá bom? Eu vou compartilhar, então, aqui, portanto, a minha tela com vocês, já para a gente entrar nesse assunto aí, tá, gente? Que eu vou dizer uma coisa para vocês: assuntos, temas relacionados ao desenvolvimento humano, eu sou muito apaixonado, gente. Eu me tornei assim uma pessoa aficionada pela área de desenvolvimento humano, né? Eu me tornei uma pessoa assim aficionada pela área nas áreas de treinamento, e eu tenho realmente uma paixão muito grande por isso, tá? Então, por isso que aí eu compartilho, eu tenho esse compromisso de compartilhar esse conteúdo, porque é algo pelo qual eu sou apaixonado por fazer, né? Eu tenho essa paixão aí muito grande relacionada a essa área de treinamento e de desenvolvimento humano, e eu realmente faço questão de compartilhar esse conteúdo aí com vocês. Então, eu vou aí compartilhar agora já a minha tela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Eu só vou botar aqui no começo, né? Vou botar aqui já em modo de apresentação. E nós vamos já iniciar. Está aí, portanto, ó, líder chão de fábrica, do zero à alta performance. Por que eu digo assim, ó, líder chão de fábrica? Então, como eu já vinha comentando com vocês, às vezes, o que acontece? O que eu percebo na prática, no dia a dia, dentro da realidade que eu tenho vivenciado, que eu tenho presenciado? Porque, às vezes, um líder chão de fábrica é aquela pessoa assim que se destacou de tal forma entre os profissionais ali de uma equipe, e ele acabou assumindo essa responsabilidade de liderança, essa responsabilidade de liderança ali, de operacional mesmo, chão de fábrica, né? Se tornando um encarregado, um coordenador, enfim. E o que acontece? Às vezes ele não tem uma formação muito ampla na área de pessoas, ele não tem muitos conhecimentos, muitas estratégias. Ele acabou se tornando um encarregado, um líder, por ser aquele profissional que era muito dedicado, ou que é muito dedicado naquilo que faz, né? No trabalho que realiza, na máquina que opera, nas operações. Então, ele acabou se tornando um líder, se tornando um encarregado. Mas, às vezes, esse líder chão de fábrica não tem tanto conhecimento de pessoas, estratégias para poder lidar com as pessoas, para poder lidar com as equipes,
e ele acaba se deparando aí com um grande desafio. Então, é exatamente para poder isso, eu percebi, tá, gente? Eu percebo na minha vivência, nas mentorias que eu realizo. Então, o líder lá que chega, ele não conhece, ele não sabe nada, por exemplo, ele tem pouco conhecimento de perfil comportamental, por exemplo. Ele não sabe nada de perfis comportamentais. Ele não tem esse conhecimento. E a partir do momento que ele tem acesso a esse conhecimento, a mente dele já se abre, a mentalidade dele já se expande de tal forma que ele já começa a aplicar aquelas ferramentas, começa a aplicar aquele princípio, aquela técnica, aquele conceito, começa a colocar em prática e já começa a ter resultados. E é por isso que essas ferramentas têm uma aplicabilidade muito prática da gente. Essas ferramentas, essas estratégias têm muita aplicabilidade, porque pode ser uma pessoa que não tem formação superior, que não tem curso técnico, não tem nada. Ela conheceu essa ferramenta, entendeu ali brevemente o conceito dessa ferramenta, já pode começar a colocar em prática, porque é muito óbvio. Quando se fala de perfis comportamentais, você entende, por exemplo, o perfil comportamental de uma outra pessoa, imediatamente você já começa a perceber o quanto aquilo faz sentido na prática e na realidade ali operacional mesmo. Então isso aí muito importante isso aí, tá? Então do zero alta performance, quer dizer, você não precisa ter um conhecimento prévio de nada. Você não precisa ter nenhum conhecimento de psicologia, de teorias comportamentais, nada. Você passando por esse processo, passando pelo meu curso, passando pelo meu treinamento, você vai se tornar apto a se tornar a lidar melhor com a sua equipe e a se tornar realmente um líder de alta performance. Então, é do zero a alta performance. Você não precisa saber absolutamente nada, ter nenhum conhecimento prévio. Você pode ter sido aquele líder que foi promovido porque você é muito competente naquilo que você faz, né, na realização das tarefas, e agora você sente essa necessidade de se aprimorar no que se refere a comportamento propriamente dito. Então, ó, você já vai ver essa primeira tela que eu vou mostrar aqui, ó, onde tudo começa. E aqui, gente, ó, você já pode perceber o seguinte, onde tudo começa. Observe esse gráfico aqui e preste atenção numa coisa, ó. Naquela primeira camada ali, ó, horizontal, você está vendo ali, ó, amarelo, verde e azul. Amarelo, 35%, azul, 55%, perdão, verde, 55% e azul, 10%. O que acontece? Você vai ver ali, ó, o que está em amarelo, tudo que está em amarelo ali, ó, diz respeito a conhecimento técnico. Então, o que está ali em diagonal, assim, aquela linha em diagonal, é conhecimento técnico. O que está em verde é conhecimento de pessoas. Conhecimento de pessoas. E o que está em azul é conhecimento estratégico. Então, perceba o seguinte, ó, aquela primeira camada ali é a liderança operacional. Então, você é um líder operacional, você é um líder chão de fábrica, você está lá na base, na liderança de base da empresa. Então, você é um líder operacional, você é um encarregado, você é um coordenador, você é um supervisor, enfim. O que acontece ali? Ó? Você precisa de 35% do conhecimento que você precisa ter é conhecimento técnico. Então, você tem um conhecimento técnico, e é óbvio, né, gente? Você, para ser um líder de qualquer área que seja, você precisa ter conhecimento técnico daquela área. Então, se você é um líder de uma área de manutenção, você precisa ter conhecimento de manutenção. Né? Você precisa conhecer minimamente o nome das chaves, os tipos de correia, manutenção preventiva, manutenção corretiva, é uma nomenclatura, uma terminologia, o jargão, né, como se diz. Então, você precisa conhecer isso aí. Você precisa desse conhecimento técnico. Então, de conhecimento técnico, você precisa de 35%. Então, se você é um líder de um setor de produção, você precisa realmente conhecer cada etapa daquela área da qual você lidera, daquele setor, daquele processo. Então, dentro daquele processo lá, você precisa saber como é que é o meio, como é o princípio, como é o meio e como é o fim. Então, você realmente precisa de conhecimento técnico, conhecimento de como
um processo funciona do começo ao fim. Corresponde a 35%. Então, veja assim, ó, que você estava lá entre os profissionais, entre a equipe, você estava lá, você era um deles, e agora você foi promovido, por exemplo, você se tornou um encarregado, você se tornou um líder de produção. Então, quando você estava lá, obviamente que o seu conhecimento era maior. Quando você estava ali trabalhando, você tinha muito mais conhecimento. Agora que você está entrando na área de liderança, você precisa conhecer muito mais de quê? 55% você precisa de conhecimento de pessoas. Você precisa entender como as pessoas funcionam, como as pessoas operam, o que está por trás de cada comportamento, de cada indivíduo, e você pode ter a mais absoluta certeza, gente. O comportamento das pessoas ela está relacionado a uma série de contextos, a uma série de variáveis, a uma série de crenças, né? A uma série de comandos mentais que estão na mente da pessoa, são programações, são aprendizados, são experiências de vida que a pessoa traz, que a pessoa leva consigo, e tudo isso vai refletir em comportamentos que a pessoa vai manifestar. Então, você que está numa condição de líder, você precisa entender, começar a entender como as pessoas funcionam, como as pessoas operam. Porque agora, você na condição de líder, você não vai estar 100% do teu tempo, do tempo que você está na empresa, realizando tarefas operacionais. Você vai estar gerindo pessoas. Você, na condição de líder, você vai estar ajudando os membros da equipe a atingirem os melhores resultados. Esse é o teu compromisso. Essa é a tua responsabilidade. Então, você, como líder, tem realmente esse compromisso, você tem essa responsabilidade. Então, 50%, 55% você vai ter de conhecimento de pessoas, você vai precisar desenvolver esse conhecimento, entender muito mais de pessoas do que dos processos propriamente dito. E na faixa azul ali, você tem conhecimento estratégico, ou seja, aquele conhecimento de longo prazo, aquele conhecimento em termos de planejamento que vai projetar a sua empresa, que vai prospectar a sua empresa para daqui 5, para daqui 10 anos. Então, você vai começar a ter 10% desse conhecimento aí. Então, olha só que interessante, gente. Nessa primeira camada, você tem 35% de conhecimento técnico, 55% de conhecimento de pessoas e 10% de conhecimento estratégico. Porque nessa primeira camada, você já começa a ter um pequeno lampejo, né, de onde a empresa pretende chegar, de quais são os planos da empresa, os planos de expansão, os planos de crescimento da empresa. Você já começa a ter isso. Por quê? Porque agora você está recebendo instruções, você está recebendo informações, você está recebendo cobranças daquela segunda camada ali, que é da liderança gerencial. Então, na liderança gerencial, gente, olha o quanto que a liderança gerencial, de nível gerencial, precisa de conhecimento técnico. 20%. Então, uma liderança de nível gerencial precisa de 20% de conhecimento técnico, 60% de conhecimento de pessoas, quer dizer, aqui uma proporção ainda maior, e 20% de conhecimento estratégico. Então, você percebe que nessa segunda camada ali aumenta um pouco a proporção. Então, vai diminuindo o conhecimento técnico, a proporção de conhecimento técnico, e vai aumentando o conhecimento de pessoas e também aumentando o conhecimento estratégico. Então, aqui agora, nessa segunda camada, o líder dessa segunda camada, que seria um gerente, né, que seria um supervisor, ele vai precisar agora de mais conhecimento de pessoas e mais conhecimento também estratégico. Olha só que legal que é isso aqui, gente. Que importante que é isso aqui. Por que ele vai ter mais conhecimento estratégico? Porque agora ele está numa posição, então na segunda camada ali, onde ele está recebendo as informações diretamente da diretoria, dos diretores da empresa, dos donos da empresa. Então essa visão estratégica vai se amplificando, vai se ampliando. E, obviamente, também, que quanto mais ele vai subindo na hierarquia,
no fluxograma ali da empresa, dentro da estrutura hierárquica da empresa, quanto mais ele vai subindo, quanto mais ele vai sendo promovido, mais distante das atividades operacionais ele vai ficando. Não obstante a isso, ele precisa fazer com que as pessoas que vão ficando ali naquelas bases operacionais, elas estejam realmente produzindo, entregando cada vez mais os resultados. E essa é a razão pela qual ele vai cada vez mais precisar de conhecimento de pessoas, porque agora ele vai precisar entender de comportamento, ele vai precisar entender de perfis comportamentais, ele vai precisar entender de estilos de liderança, ele vai precisar desenvolver inteligência emocional, ele vai precisar saber fornecer feedback. Então, uma série de competências que ele vai precisar desenvolver exatamente para poder exercer de maneira mais fluida a sua liderança. E lá no terceiro nível tem a liderança estratégica, que diz respeito exatamente à diretoria da empresa, né? Os donos da empresa. Então, esses donos da empresa, a diretoria, eles vão precisar de 10% de conhecimento operacional, 55% de conhecimento de pessoas e 35% de conhecimento estratégico. Então, aumenta a proporção de conhecimento estratégico, por quê? Porque é da liderança estratégica, é da alta diretoria da empresa que vão surgir todos os planos, todas as ações, o delineamento de todos os passos a passos, as estratégias que realmente serão tomadas, as ações que serão tomadas, para que a empresa possa atingir metas cada vez mais desafiadoras. Pensando na empresa a longo prazo, pensando na empresa a partir de 5, de 10 anos. Então, vai ser a liderança estratégica. Eles vão ter que estar pensando exatamente a partir dessa perspectiva, de uma perspectiva muito mais estratégica. Só que perceba o seguinte, que conhecimento de pessoas em todas as camadas acaba sendo a maior necessidade. A proporção maior de conhecimento de pessoas acaba sendo exigida em cada uma dessas camadas. Por quê? Porque em todas essas camadas, essas lideranças estarão lidando diretamente com pessoas, com seres humanos. Então, olha só, 55%, 60% e 55%. Isso aqui, gente, é um dado muito importante. Só para... Deixa até para não tirar os créditos aqui. Ó. Da onde que eu tirei isso aqui, gente? Ó, eu tirei isso aqui do livro. Ó, deixa eu ver se eu deixo de compartilhar minha tela aqui. Ó, eu vou colocar aqui, depois eu volto nessa tela aqui. Então, olha aqui, ó. É desse livro aqui, ó. Administração ou Psicologia para Administradores de Empresas, do Hersey e Blanchard. Então, tá aqui ó, o nome dele. Deixa eu ver se aparece o nome deles aqui. Ó. Olha lá. É esses autores aqui, ó. Hersey e Blanchard. Esses aqui são os estudiosos, os psicólogos que abordam exatamente essa questão, que é a questão da psicologia para administradores. Então, fica aí, ó. Continuando aqui, então, gente, ó, o que nós vamos ter aqui, ó? Portanto, onde tudo começa? Começa exatamente daqui. Começa exatamente dessa questão aqui, ó, do... Deixa eu ver se já volto aqui. Isso. Daqui a pouco já retomo aqui, ó. Ó, então, são 3 os principais fundamentos que alicerçam uma boa liderança. Gente, existem várias competências, existem várias habilidades, vários conhecimentos que a pessoa precisa desenvolver para ser um bom líder. Só que aqui, nessa aula, Líder Chão de Fábrica, eu quero abordar pelo menos 3. 3 principais fundamentos que alicerçam uma boa liderança. E está aqui, ó. Então, quando você tem aqui a liderança, se você partir assim da liderança como um edifício que você está construindo, ele está fundamentado em pelo menos 3 alicerces, né? Olha lá, o primeiro alicerce, né, o primeiro pilar poderia ser ele também, ó, é o autoconhecimento. Então, o quanto você líder, o quanto você se autoconhece, o quanto você sabe quem você é, o quanto você tem certeza de quem você é, tem convicção da sua identidade, daquilo que você é capaz de fazer, dos seus principais pontos fortes, dos seus principais potenciais.
daquilo que você realmente é capaz de fazer, daquilo que você merece, então as suas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, né? Então tem a ver ali com a síndrome do impostor. Se você for pegar esse conceito aí, às vezes a pessoa vai chegando, vai galgando posições e às vezes outras pessoas elogiam essa pessoa. Poxa, olha, você é um líder, né? Um líder bem-sucedido, né? Você está crescendo, você está se desenvolvendo. Ele fala, que é isso, é porque eu tive sorte e tal, não sei o quê. Então, às vezes ele tem uma crença ali dentro dele que o impossibilita até mesmo de receber um elogio, de receber um reconhecimento de outras pessoas. Então, esse aqui seria o primeiro pilar, o pilar do autoconhecimento. E o segundo pilar aqui que a gente tem, o segundo pilar é fornecimento de feedback. Gente, eu tenho aqui um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre o fornecimento de feedback e é um assunto muito vasto, um assunto muito amplo, onde eu forneço ali, gente, nesse vídeo, naquela aula, liderança e fornecimento de feedback, ou feedback estruturado, não me recordo, mas nessa aula ali, eu ofereço ali 9 passos para você que é líder fornecer um feedback muito bem estruturado, um feedback muito bem amarrado, de maneira que o seu liderado ele se vê verdadeiramente comprometido a realizar, a entrar num processo de mudança de comportamento. Então, com essa ferramenta aí, e olha, gente, a maioria dos liderados dentro de empresa odeiam o feedback. E sabe por quê? Porque a maioria dos líderes só utiliza feedback para dar puxão de orelha, para corrigir. E muitas vezes ainda fazem de maneira equivocada, ainda fazem de uma forma que não tem nada a ver com feedback. Só que daí eles usam essa expressão porque eles acham que o feedback é um eufemismo para cobrança. Eles acham que o feedback é um eufemismo para chamar atenção, para puxar a orelha. E não é. O feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Então, se você não utiliza o feedback de maneira adequada, de maneira apropriada, você acaba com o conceito de feedback. E muitos líderes, a maioria, 90% dos líderes, não sabem aplicar um feedback bem estruturado de maneira que possa realmente gerar resultado. E o terceiro pilar aqui, como eu falei, inteligência emocional, né? Você identificar as suas próprias emoções, você adotar estratégias para lidar com suas próprias emoções, você saber do que se trata essas emoções, né? E desenvolver estratégias para lidar com as emoções, identificar as emoções nos outros, desenvolver estratégias para lidar com as emoções dos outros e desenvolver automotivação também, buscar se automotivar, identificar quais são os fatores que fazem com que você se levante, que fazem com que você acorde todo dia motivado, disposto a realmente fazer aquilo que você acredita que você precisa fazer, porque você entende que você está cumprindo com um propósito grandioso, um propósito glorioso. E está aí, Então, se você tiver que pensar na liderança a partir de um edifício, né, de uma grande construção, a liderança está alicerçada nesses 3 pilares aqui. Tem muito mais, gente, mas esses 3 aqui são os que eu considero os principais pilares, autoconhecimento, fornecimento de feedback, inteligência emocional. Aí você tem o alicerce da liderança sobre o qual você vai poder edificar um grande edifício aí, tá bom? Então, o fundamento 1, que é o autoconhecimento. Gente, eu trabalho com a metodologia DISC. Então, o pessoal conhece aí, utiliza outras ferramentas também, outros conceitos, né, de autoconhecimento, que é o Enneagrama, por exemplo, né, ou a análise transacional, que também é uma ferramenta de autoconhecimento. Tem aí também os temperamentos, né, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, eu trabalho com a metodologia DISC, eu tenho essa ferramenta, eu utilizo essa ferramenta e eu aplico essa ferramenta, que é uma das primeiras ferramentas que eu utilizo nos processos de coaching, nas mentorias e nos treinamentos. E dá muito resultado, gente. Por quê? Porque é autoconhecimento. Como que um líder vai começar?
conhecer os seus liderados, entender como os seus liderados funcionam, como que os seus liderados operam, se ele não sabe nem como ele mesmo opera. Ele não consegue identificar as suas emoções, ele não sabe quais são os seus pontos fracos, ele quer tratar todo mundo igual. Você, eu sou um líder que é o seguinte, eu trato todo mundo igual. Eu trato todo mundo igual. Então, do jeito que eu falo para um, eu falo para o outro, e se gostou, bem, se não gostou, vai procurar outro lugar. Não, gente, está errado. Porque cada ser humano funciona de um jeito, cada ser humano opera de um jeito, a mentalidade dele, as experiências dele. Então, você que é líder, você precisa entender isso. E você precisa se autoconhecer. Então, a matéria-prima para você começar a desenvolver uma boa liderança é o autoconhecimento, ou seja, conhecer você mesmo. Então, da onde que vem a metodologia DISC? A metodologia DISC, gente, ela foi proposta pelo psicólogo, nessa teoria, no caso, esse método, né, foi proposto pelo psicólogo norte-americano William Moulton Marston, e vem sendo amplamente usada por empresas e organizações dos mais variados segmentos. Essa ferramenta de análise comportamental apresenta um elevado índice de acerto no que se refere ao mapeamento dos perfis comportamentais. Então, essa ferramenta, gente, vem sendo amplamente utilizada e com um índice de acerto muito elevado. E a prova disso, gente, eu vou dizer, quando eu estou realizando ali os processos de coaching, as mentorias, eu aplico essa ferramenta, as pessoas ficam estarrecidas com o resultado que elas percebem ali. Aí elas começam, já na aplicação dessa ferramenta, a pessoa já começa a cair várias vezes, então é por isso que eu tenho esse comportamento, então é por isso que eu ajo assim. Então é por isso que quando as pessoas falam de determinada maneira comigo, eu me sinto assim. Então ela já começa a sacar e começa a perceber, então ali as nuances do seu perfil comportamental, e aquilo por si só já vai dando vários insights, já vai dando várias sacadas para a pessoa, de maneira que ela começa a cair em si, de maneira que várias fichas vão caindo e ela fala assim, então é por isso que eu ajo assim. Então, o índice de acerto, a pessoa já se identifica muito facilmente, ó. Então, tem sido eficiente também em identificar para quais funções e tarefas esses perfis são mais adequados e geram mais resultados. Ou seja, pensa no seguinte, ó, você tem ali uma área, um ambiente de trabalho que requer muito silêncio, que requer muita análise crítica, né? Análise detalhada, análises muito específicas, né? Você precisa de pessoas ali que têm uma característica muito analítica. Agora, pensa no seguinte, dentro desses perfis aqui, eu tenho um perfil que é muito tagarela, que gosta de conversar, que gosta de falar, que gosta de abraçar, que gosta de estar se expandindo e que chama muita atenção, e você coloca nesse ambiente e vai desconcentrar todo mundo. Então, essa ferramenta, ela serve também para você, ao contratar um profissional, quando você vai fazer lá o recrutamento, vai fazer uma entrevista de seleção, se você utilizar essa ferramenta, você já ter ali mais ou menos um mapeamento do perfil comportamental dessa pessoa, você, líder, você vai conseguir dizer se aquela pessoa se encaixa naquela atividade, naquela tarefa que ela vai realizar ou não, seja essa tarefa de natureza operacional ou administrativa, não importa. Então, veja como é importante você conhecer e entender de perfis comportamental. E quando você vai colocar ali alguma pessoa, é muito importante que você tenha realmente pessoas certas para determinadas funções. Porque não adianta lá você ter uma atividade que exige muita agilidade, que exige muito ritmo, né? Muita produtividade, e você coloca lá uma pessoa que é muito planejado, que é muito calmo, que é muito devagar, é a característica comportamental daquela pessoa. Às vezes ela tem um perfil que determina, de certa forma, esse comportamento. Aí você que é líder, você que quer resultado, você que quer alta produtividade, você vai ficar olhando aquilo ali, vai ficar olhando o comportamento, observando ali o rendimento daquele profissional lá, e você vai ficar, né, você vai se estressar, você vai se incomodar um monte. Então, você precisa entender isso e aplicar essas ferramentas, né? Então, é o método DISC. Então, o que quer dizer o método DISC? O D, gente, o método DISC, o D é de dominância. Então, cada letra daquela ali é um acrônimo de um perfil específico. Por isso que se chama método DISC. Então, o D,
é de dominância. Dominância, olha só quais são as características de um perfil dominante. É aquele perfil muito executor, o cara tem foco em resultado, eles querem vencer, superar o obstáculo, possui elevado senso de urgência, gostam de desafios e podem parecer muitas vezes incansáveis. Gente, um perfil dominante, uma pessoa que tem um perfil dominante, é uma pessoa que o foco dele é resultado. A mente dele é orientada para resultado. Às vezes, você vê uma pessoa de perfil dominante passando no corredor de uma empresa, às vezes, se ele é um líder, né, ou se ele é um colega ali de trabalho, você vê às vezes que ele não cumprimenta muitas pessoas. Você vê assim que ele não acena, porque a mente dele está sempre pensando de que forma ele pode realizar de maneira mais rápida e eficiente um determinado desafio, uma determinada tarefa, um determinado trabalho. É aquele tipo de pessoa que você chega assim no ambiente, aquele ambiente está tudo bagunçado, as coisas estão tudo fora do lugar, você chega e fala para ele assim, ó, seguinte, gente, ó, precisamos dar uma organizada, dar uma geral nesse ambiente aqui, organizar as coisas aqui, dar uma limpada aqui e tal. Beleza, você saiu, a pessoa que ouviu esse comando, a pessoa que de perfil dominante, ele já vai colocando a mão na massa, já vai colocando aqui, vai organizando o que não peça, ele joga fora tal. É uma pessoa muito, 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 muito dinâmica. O foco dele é resultado, é para já. As coisas têm que ser para ontem. Eu tenho um pouco dessa característica assim comigo, assim, porque eu gosto muito realmente de ver as coisas acontecendo. As coisas é senso de urgência, é full time, as coisas têm que acontecer com o máximo de celeridade possível. Eu tenho assim um pouco essa característica. Obviamente que em posse desse conhecimento eu trabalho muito isso comigo, né, para desenvolver paciência, para desenvolver empatia, para desenvolver uma comunicação muito mais assertiva, né? Mas se for deixar assim somente pelo impulso do perfil comportamental, gente, né? Para mim tá todo mundo lerdo. Para mim o planeta tá em câmera lenta. Então essas são as questões. Né? Então você que entende que você já se percebe dentro desse perfil, então já é o start para você começar a trabalhar, desenvolver empatia, desenvolver um pouco mais de paciência, comunicar, perguntar para o outro, olha, o que está acontecendo? Estou percebendo que os resultados não estão acontecendo, né? Não estão sendo atingidos. De que forma a gente pode trabalhar e fazer com que esses resultados venham acontecer? Então, você vai desenvolvendo estratégias, né, para você poder trabalhar esses perfis. Então, aqui, o segundo perfil, a influência, né? Ó, são pessoas sociáveis, são pessoas que gostam de conversar, pessoas que gostam de abraçar, elas gostam de fazer amizade, elas não gostam de ficar de mal com ninguém, elas querem estar de bem com todo mundo, elas cumprimentam, elas abraçam, são pessoas expansivas, gostam de roupa bandeirosa e acena com a mão, e chama as pessoas pelo nome, e chama por apelido, e faz coraçãozinho, e dá tchau. É o perfil. O perfil da pessoa são ótimas pessoas em áreas de venda, né? Aquelas vendas mais diretas, assim, porque são pessoas muito expansivas, que se conectam muito facilmente, né? Então, é um outro perfil. Será que você aí dentro da sua empresa, você líder, você conhece alguém que tem esse perfil? Tem uma estratégia para se comunicar com essas pessoas, tem uma estratégia para liderar essas pessoas, uma estratégia específica. E depois tem mais aqui, ó. O outro perfil é o perfil submission, que é o submission, né? Ou estabilidade, que são pessoas mais voltadas a planejamento, são pessoas calmas, que valorizam os relacionamentos de longa data, buscam terminar o que começam com planejamento e com método. Então, essas pessoas aqui, gente, pensa no seguinte, ó. Pensa, como é que eu vou dizer isso aqui, ó? Uma pessoa dominante, uma pessoa de perfil dominante e uma pessoa de perfil estável, que é uma pessoa mais voltada ao planejamento. Aqui vai ter conflito, gente, por quê? Porque o dominante quer as coisas tudo para ontem. E o estável, o perfil estabilidade, quer planejar primeiro para depois fazer. Então, esses perfis aqui se incomodam. E óbvio, né, gente? Ó, se a gente for pensar a partir dessa perspectiva, todas essas características estão presentes em todas as pessoas. Porém, o que se percebe na prática, o que se verifica na prática, é que tem características que se sobressaem nas pessoas, entendeu? Então, assim, ó, tem a pessoa tem todos os perfis, só que nela prevalece a dominância.
e vai ter sempre um perfil dominante, né, ou um perfil, né, que é de prevalência, e vai ter um perfil de subprevalência, um perfil que subprevalece em relação àquele perfil que prevalece. Então, vai ter o perfil que é natural, vai ter o perfil adaptado. Então, vai ter essas variáveis aí entre as pessoas. Porque uma pessoa pode ter perfil dominante, de natureza, e um perfil estável ou estabilidade por uma questão mais adaptativa. Essas pessoas, elas geralmente vão entrar em choque, né? Muitos conflitos internos, né? Porque ao mesmo tempo que elas querem as coisas feitas, né, rápida, para ontem, elas também vão querer planejar as coisas, né, antes que elas aconteçam, né? Então tem todas essas características e essas nuances, né? E já o perfil analítico, olha só, ou perdão, o perfil conformidade, que na verdade é o perfil analítico, né? Corresponde ao perfil analítico, perfil conformidade, tem exatamente essa característica, exigentes com a qualidade. Então, são pessoas muito racionais, pessoas muito lógicas, e elas querem também as coisas feitas, só que elas não querem as coisas feitas de qualquer jeito, elas querem as coisas feitas com o máximo de qualidade, o máximo de qualidade, o máximo de detalhes, o máximo de minúcias, o máximo de perfeição. São pessoas muito perfeccionistas, exigentes com a qualidade, perfeccionistas, detalhistas, orientadas para análises, normas e procedimentos, né? Então pensa naquele controle, naquele gestor da qualidade, naqueles profissionais que trabalham na área de qualidade na tua empresa, que ele se atém a todos os detalhes, né? A pessoa que trabalha numa planilha, fazendo uma série de anotações, de registros de dados, né? Fazendo várias análises críticas. Então, esse aqui é o perfil. Agora, coloca uma pessoa de perfil comunicador, né, um perfil influenciador, coloca para fazer uma tarefa dessa. Não dá, gente, porque ele está toda hora conversando, se distrai com muita facilidade, fala de um assunto, nem termina aquele assunto, já começa outro, porque é a característica comportamental dele. Então, isso que é importante você entender. Fundamento número 2, então, fornecimento de feedback. Gente, quando se fala de fornecimento de feedback, isso aqui é muito importante você entender isso, tá? Porque, como eu falei antes, a maioria das pessoas, dos liderados, principalmente os liderados, eles têm raiva, eles têm nojo quando se ouve falar de feedback. Por quê? Pelo fato de ter, na maioria das vezes, ser aplicado de maneira errada com esses liderados. Então, por isso que fala assim, cara, vem aplicar feedback, vai dormir com esse feedback. Então, já, né, gera até uns desentendimentos, gera até conflito, né? Mas quando você aplica o feedback, então, o que é o feedback? O feedback é uma resposta de cunho orientativo que alguém dá para outra pessoa diante de um comportamento. Agora perceba ali, gente, que o comportamento está sublinhado, tá destacado, está em negrito, né? Tá com uma letra diferente. Por quê? Porque você tem que entender que o feedback é uma ferramenta que se aplica em relação a comportamento, o comportamento da pessoa. Então, você não vai dizer assim, você não vai fornecer um feedback levando coisas para o lado pessoal, dizendo, porque você é muito chato, porque você é terrível, porque você é insuportável, porque você é nojento, você é estúpido, você é grosso, você é preguiçoso, você é vadio, você não faz nada do que a gente te pede. Esquece isso aí, gente. A finalidade do feedback não é isso aí. Se você faz assim, está errado. Não é assim que o feedback funciona. Então, é uma ferramenta de desenvolvimento humano que geralmente um líder, né, aplica a um liderado, mas isso obviamente não é uma regra, né, porque um liderado também pode aplicar um feedback para um líder. Tem como fazer? Tem como fazer. Tem um passo a passo para isso também. E tem como finalidade principal promover o crescimento e o desenvolvimento da pessoa que está recebendo feedback. Então, você fornece feedback para alguém para gerar crescimento, para gerar desenvolvimento, né? E além de gerar reflexão e uma tomada de consciência da pessoa em relação aos seus próprios comportamentos, né? Por quê? Por que fala isso? Porque a maioria das pessoas estão operando no automático. A maioria das pessoas operam no automático. E, às vezes, ela não tem consciência disso. Então, você que vai fornecer feedback para uma pessoa, você está dando a ela a oportunidade de tomar consciência do seu comportamento. Seja quando ela estiver fazendo algo positivo, né? Seja quando ela estiver fazendo algo bom, seja quando ela estiver fazendo algo que precisa ser corrigido, né? Tendo um comportamento ali inadequado, inapropriado, que você precisa
fazer ali agir com uma correção. Então, você vai fornecer feedback. Então, o feedback serve tanto para corrigir quanto para elogiar, para reforçar comportamentos. Isso aqui é importante você entender. E são 10 passos, tá? 10 passos, eu acrescentei um passo aqui, mas é só porque eu acrescentei isso aqui, gente, ó. Você que é líder, você precisa treinar a sua equipe e mantê-los conscientes de que você aplica essa ferramenta. Então, nas reuniões que você tem de começo de semana, de começo de turno, você deixe os seus profissionais conscientes de que você utiliza essa ferramenta, não só para corrigir, quanto também para elogiar. Com isso, gente, o que vai acontecer? O teu liderado, às vezes, se passar 1 ou 2 semanas ali, que ele perceber que você não chama para fornecer um feedback, ele já vai falar, pô, o que está acontecendo? Ele já vai te procurar você que é líder, para fornecer um feedback para ele. E está errado fazer isso? Não. Ele vai te procurar para pedir um feedback para você, para ver, ó, já faz 1 semana, 2 semanas aí que você não, né, 3 semanas que você não me procura para me fornecer um feedback, né, como é que está o meu trabalho, estou realmente, então tenha isso em mente, tá, gente, ó, você que é líder, forneça feedback tanto para corrigir, quanto para reforçar comportamentos, tá ok? Então treine a sua equipe, porque teu liderado vai procurar você para pedir feedback. Ele vai acabar com essa ideia de que feedback é só para puxão de orelha, é só para levar mijada, ele vai acabar eliminar esse conceito e ele vai começar a perceber o feedback como algo realmente bom. Estabeleça rapport. O que é o rapport? É você estabelecer uma conexão. Então, antes de você já chegar assim para o teu liderado, né? E falar assim, ó, estou te chamando aqui porque eu quero te dar um feedback, porque olha só, eu observei um comportamento assim, 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 né? E esse comportamento não é adequado, tal, não sei o quê. Então, antes de você começar a falar isso aí, estabeleça rapport. Fala, ei, como é que tá o cachorro? Como é que tá o gato? Ei, aquele teu time de futebol lá. Ei, como é que foi lá na igreja? Como é que foi o culto lá ontem, né? Lá na tua igreja? Ei, você está participando? Como é que tá a família? Como é que tá os filhos? Como é que tá o gato? Como é que tá o cachorro? Como é que tá o papagaio? Fala de qualquer assunto com ele que você saiba que ele se interessa, para você estabelecer uma conexão, né? Para você já não chegar de sola. Obviamente que você vai observar o comportamento, o perfil comportamental daquela pessoa. Se ele for uma pessoa de perfil muito direto, né? Uma pessoa de perfil dominante, elimine essa parte. Mas se não for, estabeleça um rapport com a pessoa, né? Faça ali uma introdução, ele faça uma prévia, né? Antes de começar propriamente dito o feedback, né? Então, forneça o feedback de forma particular. Então, se você tiver que corrigir alguém, né? Um liderado, né? Dar um feedback de correção, né, se você tiver que chamar a atenção dele com feedback, não faça isso de maneira pública, né, não exponha esse profissional, faça isso de maneira privada, de maneira particular, é muito importante, né? Só voltando aqui, então, com relação a feedback de maneira particular, se for para dar um elogio, pode, só que tem um detalhe, se a pessoa for muito tímida, então você tem um profissional lá, ou uma profissional, né, que for muito tímida, que for muito reservada, que for muito recatada, assim, e você mesmo que você vá dar para ela, vai fornecer ela um feedback de maneira pública, falando de alguma coisa boa que ela fez, né, e elogiando e tal, às vezes ela pode ficar um pouco envergonhada, né? Então você tem que se atentar a isso também. Então, às vezes, dependendo do perfil comportamental da pessoa, por isso que é importante conhecer de perfil comportamental, é importante você chamar aquela pessoa de maneira reservada, né, e fornecer um feedback para ela de maneira privativa também, mesmo quando for para elogiar. Se for uma pessoa de perfil dominante, ou se for uma pessoa de perfil mais extrovertido, assim, né, mais comunicador, um perfil influenciador, por exemplo, você pode falar aquilo ali no público que não vai ter problema, não, porque eles gostam de se aparecer, né? Eles gostam dos holofotes, tal, gostam de chamar atenção, tá? Tudo certo, é o perfil da pessoa. E daí aqui, ó, apresente um fato objetivo, tá? Então, quando você vai fornecer o feedback, a gente não fique fazendo abstrações, fazendo uma reflexão filosófica, não, chega, vai direto ao ponto, fala assim, ó, eu observei esse comportamento aqui, ó, esse comportamento aqui que você está tendo, ó, de chegar atrasado, né? Às vezes, quando o pessoal da controladoria ou da qualidade vai lá pedir uma informação para você está passando a informação pela metade, não está passando a informação correta, os formulários que deveriam estar preenchidos não estão sendo preenchidos, né? O que está acontecendo, né? Eu percebi isso, tal, isso está gerando uma dificuldade, você está chegando atrasado, está saindo cedo, ou está fazendo 1h30 de almoço, o horário o prazo é 1 hora só. Então, são coisas que você realmente, coisas objetivas, né? Objetivas que você realmente constatou. Inclusive, vem o próximo
ponto aqui, ó, que é atenha-se ao comportamento da pessoa. Então, você vai toda hora enfatizando, ó, esse comportamento que eu estou observando aí, ó, né? Então, você enfatiza o comportamento, porque o comportamento não é a pessoa. Então, tu vai chegar assim, ó, eu estou percebendo que você está muito responsável, que você está muito relaxado, que você está muito grosso, que você está muito estúpido, tá transmitindo a ele uma percepção pessoal, né? Você está dando pessoalidade para aquele feedback, né? Isso não é bom. Você tem que falar do comportamento. Ó, esse comportamento, porque o comportamento necessariamente não resume, não define a pessoa, né? É uma característica. E às vezes a pessoa pode estar fazendo aquilo e nem está tendo consciência, né? Ou pode, mas para todos os efeitos, você vai enfatizar a questão de comportamento, né? Que mais? Ó, trate de um fato que seja recente. Não adianta você querer fornecer o feedback para a pessoa de uma coisa que aconteceu há um mês atrás. Não vai fazer o menor sentido, né? De duas, uma, né? Ou a pessoa vai fingir demência e dizer, eu nem me lembro mais disso aí. Vai fingir demência, ou ela vai dizer, cara, você fica se lembrando de coisa lá do passado. Não, o negócio aqui, ó, bola para frente, vamos. Então, trate de um fato recente, né? De, no máximo 24 horas, né? Máximo de um dia. Ou se aconteceu alguma coisa na sexta-feira, é final de expediente, sábado, domingo você não trabalha. Então, segunda-feira, já cedinho, procure esse profissional e forneça o feedback para ele, para não deixar passar, né, um tempo muito longo, né? Então, tem que ser um fato recente, máximo aí um dia, né? Se houve uma discussão, espere os ânimos se acalmarem. Então, imagina, você vai fornecer um feedback lá, que na hora que você foi pedir para ele alguma coisa lá, ele se agitou lá e, né, se estressou e ficou muito, muito nervoso lá, xingou, falou uns negócios ali e tal. Não vai querer fornecer um feedback para ele naquela hora, porque o cara está agitado, o cara está nervoso. Então, espera ali os ânimos se acalmarem, né? Ou senão você adota uma estratégia, né? Poxa, mas o que está acontecendo? O que exatamente está te deixando nervoso, né? O que especificamente eu falei que te deixou? Quando tu vai fazendo uma pergunta assim, tu vai fazendo ele raciocinar, então a amígdala cerebral dele, né? Ele foi sequestrado pela amígdala cerebral, como se costuma dizer, então ele está num estado ali de agitação, ali o cérebro emocional dele está todo vapor, né? Então, quando você vai fazendo algumas perguntas para ele, você vai permitindo com que ele venha refletir, raciocinar, e aquele nível de estresse de adrenalina vai baixando um pouco, né? Nível de cortisol, né? Então, você tem que ter realmente essas estratégias, né? Ou se houver uma discussão, espere com que os ânimos venham se acalmarem, porque às vezes até você que é líder pode ficar nervoso, pode ficar agitado também e de repente falar alguma coisa inapropriada, né? Porque você conhece também o seu perfil comportamental, né? Você está desenvolvendo autoconhecimento. Então, forneça feedback de fatos que você mesmo presenciou. Jamais, gente, você vai fornecer o feedback. Veio um fulano lá, falou, porque veio o fulano A e falou do fulano B. Aí tu vai lá e fornece feedback do fulano B. O fulano B vai dizer, não fiz isso. Vai negar. E daí? Aí vai dizer, mas de onde que você tirou essa ideia, essa conclusão? Porque o pessoal está comentando. Não, ele vai negar, vai querer negar. E fingir demência, né? Igual no outro caso, né? Então, só que assim, ó, se o profissional A falou do profissional B, tu começa a ficar atento no comportamento dele e observar se aquela reclamação lá realmente procede ou não. Daí, quando você mesmo, você que é líder, você perceber, vai lá e chama ele para fornecer o feedback. E tá tudo certo, tá tudo ok. E o que mais? Então, forneça feedback com algo que você realmente presenciou. Faça com que o liderado assuma o compromisso com ações de mudança, com ações para uma mudança. Então, olha só, você está fornecendo um feedback para ele, já vai ali com uma agendinha, já vai, né, anota, fala assim, ou então hoje, né, hoje é dia 1º, né? Então, hoje é dia 1º, nós estamos aqui tendo essa conversa, né? Então, você assumiu esses e esses compromissos. Você vai fazer algumas perguntas para ele, que compromisso, de que forma você acredita que pode agir, se comportar, o que você se dispõe a fazer, o que você se compromete a fazer para que esse comportamento não venha mais se repetir, como você acredita que esse comportamento pode ser corrigido. Vai fazendo algumas perguntas assim para ele, de maneira que ele venha assumir esse compromisso, entendeu? Aí você vai anotando. Passado uma semana, você volta a conversar com ele novamente. Eu estive observando o teu comportamento, eu vi que você realmente se comprometeu, né, com aquilo que você, com aqueles compromissos que você assumiu, e você forneça um feedback para ele novamente, né? Então, passado ali uma semana, forneça feedback para ele novamente. Se no decorrer de uma semana você perceber que ele faz alguma coisa legal, alguma coisa boa, forneça um feedback para ele de novo. Não precisa esperar passar uma semana. Então, gente, são estratégias fantásticas, tá? Extraordinárias. Coloque-se à disposição para ajudar. Né? Então, você líder, fala assim, no que depender de mim, eu fico à tua disposição.
O que você precisar, se você estiver sentindo alguma dificuldade, se você precisar conversar, né, dialogar comigo, a gente vamos, né, para uma sala, vamos ter uma conversa, você abre lá o teu coração, né, fala o que você está sentindo lá, quais são as tuas dores, quais são as tuas dificuldades, né, isso é importante o líder fazer isso aí também, né. E fundamento número 3, gente, caminhando já para o final dessa aula, então, palavra, emoção. Então, inteligência emocional. Então, fundamento número 3, inteligência emocional. Tem que ser o requisito mais exigido hoje de líderes, inteligência emocional. Então, um líder que não consegue lidar com questões comportamentais, líder que não consegue lidar com relacionamentos, líder que não consegue gerir conflitos, que não consegue estabelecer, né, uma boa relação de comunicação com os seus liderados, está fora, gente, está fora, né? E o que permite, que dá condições para isso, é exatamente a inteligência emocional. Então, a emoção vem do grego, que é patos, né? Está relacionado ao processo fisiológico que acontece, né? Então, quando a pessoa está com raiva, então todo o seu processo, fisiologicamente, ela começa ali, né? As glândulas começam a produzir a adrenalina, começa a produzir cortisol, a pessoa fica naquele estágio de agitação, né? Ou a pessoa quando está muito feliz, né? Então ela começa a sentir algo assim dentro dela, tal. Ela quando ela está com medo, ela fica num estado de paralisação, ou ela vai para a luta, ou ela vai para a fuga. Então essas que são, portanto, as emoções. Então é um processo fisiológico que acontece, né? E os nossos órgãos comandam a mente emocional e que antecede um processo racional, que seria daí o sentimento, né? Ó, as principais emoções são, tá ali, ó, as fotinhas ali, ó, você percebe essas emoções pela expressão da pessoa, né? Então, tem a raiva, tem o nojo, tem o medo, tem a tristeza, tem a surpresa, tem a alegria. Beleza. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo ou aversão e surpresa, né? Aquela cara de surpresa. Então, como desenvolver a inteligência emocional? Tá aí, gente, tudo que nós falamos, ó. Prestando atenção nas próprias emoções. Então, você tem que perceber as suas próprias emoções. Quando é que você começa a ficar com medo? Quando é que você começa a ficar com raiva? Né? Você tem que perceber isso. Quando é que você começa a ficar feliz? O que acontece? Né? E esses são aspectos importantes. Né? Então, a inteligência está relacionada à rapidez, à velocidade com que você toma uma decisão, mesmo estando naquele estado emocional ali. Então, se você consegue tomar uma decisão com o máximo de assertividade, né? Mesmo num estado emocional alterado, a isso se dá o nome de inteligência emocional. Agora, a pessoa, né, que está com o estado emocional alterado, aí começa a chutar, começa a gritar, começa a berrar, quebrar tudo, né? Essa pessoa não tem inteligência emocional, né? Ela se deixa ser dominada pelas emoções, mas em pessoas emocionalmente inteligentes, elas param, elas refletem e elas usam muitas vezes a raiva como um agente de transformação, como um agente de mudança mesmo, né? Falar, não, calma aí, isso aqui está me deixando com raiva, está me deixando irritado, então essa situação aqui eu tenho que tomar alguma ação para que isso aqui não venha se repetir, para que eu não venha ter que me deparar com essa situação novamente, tá? Então, daí, ó, tem que sair do piloto automático. A maioria das pessoas opera no piloto automático, né? E a única coisa que ela sabe dizer é assim, porque eu sou assim. Então, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, não tem como ser assim. Então, sai do piloto automático, começa a perceber, começa a se focar no estado presente, utiliza exercício de respiração, de postura corporal, aquela postura sempre ereta, exercício de respiração, inspira, fecha os olhos, conta até 3, expira, conta até 10, fica sempre no estado presente, tenha sempre consciência de quem você realmente é, das coisas que você é capaz, das coisas que você pode, enfim. Buscando autoconhecimento, como a gente falou, então perfis comportamentais, né? É você saber como é que você opera, estilos de liderança também é importante para você desenvolver perfis comportamentais, desenvolvendo estratégias para gerenciar as próprias emoções, então você vai fazer perguntas, né? Você vai fazer questionamentos, você vai respirar, você vai se voltar para o estado presente, você vai fazer alguma coisa que faça com que você mantenha, né? Se mantenha no presente e se mantenha raciocinando, pensando, porque os estados emocionais eles sequestram a tua capacidade de raciocinar, de fazer perguntas, né? Desenvolvendo a empatia, se colocando no lugar do outro. Então, inteligência emocional consiste também em você se colocar no lugar do outro, você perceber a emoção do outro, perceber que o outro está triste, perceber que o outro está com raiva, e você se colocar no lugar daquela pessoa, né? Você fazer um exercício mental, né? No sentido de não fazer julgamento, não julgar a pessoa, né? E não jogar tudo que a pessoa faz, tudo que ela representa ali para a empresa, né, ou para a equipe fora, né? Desenvolvendo a automotivação, então você precisa buscar em você mesmo, né,
os fatores que te colocam para cima, né? Os fatores que fazem com que você se levante da cama a cada dia de manhã para ir fazer aquilo que você faz. Então, está lá continuando, ó, desenvolvendo a capacidade de identificar as emoções nos outros, né? Está relacionado diretamente à empatia. Desenvolvendo estratégias para lidar com as emoções dos outros também. Então, estratégia, técnica de fazer pergunta, de chegar com sutileza, de chegar com cuidado, para fazer com que aquela situação realmente venha se contornar, né? E como é que faz isso? Ou você espera os ânimos se acalmarem, ou você faz perguntas estratégias, né? Não pergunta tipo, por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Não, eu falei assim, ó, de que forma, né? Até que ponto você acredita que... Então, vai fazendo perguntas sutis, assim. Lá no curso, gente, no curso LCF, no curso Líder Chão de Fábrica, eu esmiuço, eu desenvolvo exaustivamente esse conteúdo aqui, e eu te dou ali muitas estratégias, muitas ferramentas para você verdadeiramente desenvolver tudo isso aqui, tá? E aqui, gente, eu quero manifestar, portanto, a minha gratidão a você que esteve comigo até aqui, que esteve participando dessa aula, que deixou as suas perguntas, tá, gente? Ó, amanhã, no período da tarde, eu me comprometo a estar aqui respondendo a essas perguntas. Então, eu vou ler essas perguntas e eu me comprometo a responder todas essas perguntas. Vou interromper aqui já, né, o compartilhamento de tela. E eu quero dizer, gente, que para mim, eu amo fazer isso, tá, gente? E o meu propósito verdadeiro de vida, exatamente, é poder ajudar você que é líder a atingir o máximo de resultado, Você gerar engajamento, você gerar comprometimento, você ser um líder que verdadeiramente consegue desenvolver a sua equipe, consegue gerar crescimento, consegue gerar performance, consegue gerar autonomia, consegue desenvolver autoconfiança por parte dos seus liderados. Esse é o meu compromisso, esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, esse é o meu propósito, e eu compartilho aqui, gente, isso aqui com a mais profunda dedicação, com o mais profundo carinho, com o máximo de dedicação, com o máximo de pesquisa, de preocupação, de que realmente eu estou entregando um conteúdo verdadeiramente relevante. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.